Oi, preciosa, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vlog, mais um vídeo. E hoje eu queria conversar com vocês, preciosa, de verdade mesmo. Eu tava aqui pensando comigo que às vezes, você gosta, né, de papos de amiga, assim, e de coisas que a gente pode se sentir mais próximas por questão de afinidade mesmo, da gente abrir o coração e falar sobre algum assunto, né? Eu já recebi perguntas aqui no comentário, faz muito tempo que eu não recebo, né? Mas eu já recebi pessoas perguntando se eu tinha vontade de voltar para minha área de trabalho, que para quem não sabe, eu fiz enfermagem, né? E as pessoas me perguntavam muito sobre isso. E eu vou falar agora que assim, preciosa, eu tinha vontade de sair da área da saúde. Eu não tinha vontade de ficar. Eu lutei muito para conseguir estudar, porque por mais que seja uma coisa simples para muita gente, não era simples para mim estudar. Eu fui criada de uma forma muito simples, tendo só o básico e essencial, digamos assim. Então eu nunca pensei que eu fosse terminar o ensino médio e fosse estudar alguma coisa. Não era chegado até mim informação de bolsa, de Enem, de ProUni, de conseguir bolsas de curso de faculdade. Não, essas coisas não chegavam, eu nem fazia ideia que isso existia. E pode ser estranho pra você, que hoje vive no mundo da internet, mas antigamente não era assim. Eu não nasci com internet, igual hoje em dia tanta gente já nasce, né? Na internet, já nasce com o celular na mão, como dizem. Antes não, a internet ainda estava começando. Só quem era rico, amiga, tinha computador em casa. Ainda existia lan houses. E eu precisava ir na lan house se eu quisesse mexer, né? E aí, tudo bem. Enfim, passando dessa fase, dessa etapa, descobrindo, conhecendo pessoas que, querendo ou não, quando você conhece pessoas, quando você quer melhorar a sua vida e quando você tá com uma energia de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, eu acho que tudo vai se alinhando para as coisas acontecerem, sabe? E Deus coloca pessoas no seu caminho que vão te dar às vezes uma palavra que vai ajudar você para você evoluir e melhorar em qualquer questão da sua vida. Só que já viu uma frase, não sei se é uma frase, uma historinha, que quando o carro quebra e o carro fica lá parado e você não faz nada, nada vai acontecer, o carro não vai funcionar do nada, tudo mais. Mas se você desce do carro e começa a empurrar o carro, vão aparecer pessoas que vão te ajudar a empurrar o carro também. E eu acredito muito que isso é verdade. Não é só você querer, você tem que querer e agir para aquilo acontecer, sabe? É aquela frase maravilhosa que a gente ama aqui, que eu sempre falo, você coloca o pé e Deus coloca o chão. É tipo basicamente isso, né? Então, eu estudei e acabei conhecendo pessoas que me falaram sobre ProUni, Enem, bolsas de estudo, e eu fiquei tipo assim, cara, sério que eu, vindo do nada, consigo estudar, consigo fazer algum curso para ganhar mais, para ser alguém. A gente já é alguém, tá, preciosa? Mas pra ser alguém, sabe? Era isso que eu pensava comigo mesmo. E aí eu comecei a correr atrás e eu fiz o curso e pra mim foi uma divisão de águas. Eu nunca vou desqualificar quem estuda, nem hoje em dia tá tão na moda as pessoas falarem que ai, faculdade não vale a pena, estudar não vale a pena. Eu fico muito triste porque infelizmente tem muita gente que se formou em várias áreas e que trabalha de uma coisa completamente diferente por N motivos, ou porque não conseguiu uma oportunidade na área dela, ou também porque às vezes ganha mais trabalhando de outra coisa do que com o que ela estudou. Mas você precisa pesquisar bem antes de estudar qualquer coisa para você ver se realmente é isso que você quer, se vai ter a vaga e se o salário é aquilo que você acha, espera, né? Que seja bom para você. Porque não é nem a questão de você ganhar muito dinheiro, é a questão de você se sentir bem com o que você faz e tá ok. Eu ganho um dinheiro que eu consigo me manter e eu amo o que eu faço. É praticamente eu aqui na internet, né? Porque eu amo o que eu faço mas eu não sou rica, entendeu? Como muitas são, claro, muitas pessoas são que fazem conteúdo pra internet, né? Mas é muito bom você trabalhar com o que você quer. E eu tive a oportunidade
de trabalhar, de estudar e trabalhar. Corri muito atrás de emprego, fiz muita prova e corri muito atrás do curso também, porque, sinceramente, amiga, terminei o ensino médio sem saber conta de divisão, tá? Então, quando eu escolhi enfermagem, eu pensei, humanas, não vou precisar saber matemática. Só que sim, precisa saber matemática, amiga. Logo me entregam a apostila com as coisas que eu precisava ter noção antes de começar a estudar. Eles dão a apostila e falaram assim, ó, tudo isso que tá na apostila, você já tem que correr atrás para aprender, porque tudo isso é coisas que vão acontecer no percurso do curso, tá bom? E aí, quando eu abro as páginas, tá lá, conta de divisão, cálculo de regra de 3. Eu nem sabia o que era regra de 3 mais, eu passei de ano, minha filha, era só ter presença. Entendeu? Mas corri atrás do prejuízo e consegui passar. Fiz tudo bonitinho. E pra mim foi uma divisão de águas e eu acho muito importante o estudo. O estudo é o escudo, o caminho é a flecha. Então, eu acho muito importante você investir em você. É um conhecimento que ninguém tira de você. E que se nada der certo na minha vida e eu não conseguir nada demais, eu tenho esse conhecimento que eu posso aplicar, eu posso fazer dinheiro. E eu estudei uma coisa também que eu gostava, né? Porque parece, eu sinto no meu coração que eu nasci pra ajudar o próximo, seja de um jeito ou de outro jeito. Só que eu não gostava de trabalhar mais na área da saúde, me consumia muito. Eu sou uma pessoa que tenho muita empatia pelas pessoas, pelo próximo, e eu até queria ter menos. Eu me coloco muito no lugar de outras pessoas e a gente aprende no curso, tipo assim, você vai dar notícia para um pai, para uma mãe, para um familiar, para um amigo, para quem seja, de um falecimento, por exemplo, você não vai chorar junto com a pessoa. A dor é dela, então você fique na sua. A professora falava isso pra gente. E eu não conseguia, entendeu? Aguentar isso. Eu lembro que eu saía de casa antes de trabalhar orando pra que ninguém fosse embora, entendeu? Pro céu. No meu plantão, não, no meu, eu até falava, eu brincava com as pessoas que trabalhavam comigo, que eu falava assim, não, no meu plantão ninguém morre. Porque, amiga, a palavra tem poder, porque não morriam no meu plantão. Às vezes eram em outro plantão, tá? Uhum. Na minha folga já aconteceu. Às vezes no outro plantão, e aí sobrava pra gente cuidar do corpinho e tudo mais. Mas no meu plantão não, amiga. No meu plantão não. Eu não queria isso, entendeu? Por mais que algumas pessoas precisavam, tá? Desse descanso. Mas era uma coisa que eu não gostava, era uma coisa que eu não queria. Eu vou carregar o celular porque tá acabando a bateria. E eu não me sentia bem porque eu levava muito pro coração as coisas que aconteciam. E chegou a um ponto de eu estar me sentindo péssima. E eu conversava com o Ney e falava pra ele, amor, eu não tô bem, eu me sinto mal porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E aí o Ney falava assim pra mim, amor, exatamente por você ser desse jeito, dessa forma, que você precisa estar lá, que essas pessoas precisam de você. E eu pensava, é verdade, porque apesar de eu sentir muito e de eu não estar me sentindo muito bem com toda essa carga, né, que leva de trabalhar em um hospital, de cuidar da vida das outras pessoas, eu tinha que prestar muita atenção no que eu tava fazendo, eu não ganhava bem, eu tava fora de casa, meus filhos estavam aos cuidados de outras pessoas para eu poder conseguir cuidar dos outros, né, e eu não tinha tempo pra nada, a escala era terrível, e eu queria sair, eu queria muito mudar de trabalho, só que eu não me imaginava fazendo outra coisa, porque era como se, pra mim, já era muito eu estar ali naquela posição, cuidando de outra pessoa, e sendo que eu nem tinha perspectiva de que eu ia conseguir estudar alguma coisa diferente, entendeu? E aí eu pensava, eu me limitava, entendeu? Eu me limitava, eu pensava assim, eu não vou conseguir fazer mais nada, tipo, eu vou ter que fazer alguma outra área referente a isso, referente à área da saúde, eu vou acabar caindo no mesmo, né? Vou me sentir mal, quando perdia o paciente ir embora, tal, eu me sentia mal, eu chorava, eu ficava mal em casa, eu levava o trabalho pra casa, entendeu? E eu queria muito sair por N motivos, porque eu trabalhava muito, eu cheguei a trabalhar em 3. Na época que eu queria comprar o carro, eu trabalhava em 3, Preciosa.
E não acho que foi tão ruim, porque eu tinha um objetivo muito claro e eu consegui cumprir, que era para comprar o carro, então eu tava juntando dinheiro, né? Então eu trabalhava em 3, era muito cansativo, eu não tinha tempo pra nada, mas depois veio filho, e aí eu não conseguiria trabalhar em 3, nem se eu quisesse. Então a gente tem que aproveitar nossa juventude pra correr atrás das coisas mesmo, viu? Porque depois a vida vai acontecendo e a gente não consegue dar conta como a gente acha que vai conseguir. E aí eu queria muito sair. Eu pedia tanto para Deus alguma coisa que eu pudesse fazer para sair da área da saúde, dessa área da enfermagem, Preciosa, porque eu não estava bem, eu não estava feliz trabalhando, eu não estava. Eu percebia muitas coisas, eu já contei aqui no canal, num vlog que eu cozinhava e contava a história de quando eu tava no meu primeiro emprego de enfermagem, era para trabalhar num hospital terminal, noturno, e uma enfermeira, tipo, de graça, amiga, de graça, nunca vi na minha vida. Cheguei e falei boa noite quando a enfermeira-chefe apresentou, né, me apresentou para todo mundo do plantão, junto com uma outra que tava começando também. E essa pessoa simplesmente me mediu de cima a baixo e virou a cara. Não falou boa noite, amiga. Todo mundo falou boa noite, tudo bem? Ai, seja bem-vinda, primeiro emprego, ai, que legal. E ela virou a cara. E ela tentou, no meu segundo dia, tirar a vida de um paciente que estava sobre a minha responsabilidade. E depois ela foi falar para a enfermeira que eu fiz a medicação errada, sendo que, graças a Deus, eu tinha testemunhas e anotei tudo que ela pediu para assumir o paciente. Então, é uma área complicada, porque acho que não existe nenhum lugar assim que as pessoas sejam tão unidas, mas é uma área bem desunida. E aconteceram várias coisas. Vou te falar outra coisa que aconteceu também de ruim. Eu tava num plantão e uma médica que era a médica-chefe dos médicos, né? E a gente atendeu uma criança. E a criança, quando a gente chegou no plantão, ela já estava lá. Ela estava desde o outro plantão e a gente assumiu o plantão com essa criança lá, que estava junto com a mãe. E essa criança estava sendo atendida por uma médica, que era essa chefe, né? Doutora Ana Carolina. Nossa, olha, se eu cruzo o caminho dessa mulher... enfim. Deus, tira do meu coração, por favor, esse sentimento ruim, porque, olha, eu não consigo perdoar essa mulher. Ela era médica e ela era clínica geral e pediatra. Nesse dia, ela estava atendendo como pediatra e ela estava atendendo essa criança. Ela tinha, acho que 6 anos, mais ou menos, a menininha, coisa mais linda. Tava com a mãe lá com febre e a febre não baixava por nada. A gente deu medicação, ela já tinha sido medicada várias vezes. Fizeram banho, sabe? Colocaram panos molhados nela para baixar a temperatura do corpo. A saturação dela tava super baixa, ela fez várias inalações com medicação, enfim. A menina tava lá o dia inteiro junto com a mãe. Sabe como é ruim? A mãe o dia inteiro com a filha, comendo salgadinho e bolachinha e água na garrafinha, o dia inteiro com a filha pra filha se sentir bem, enfim. Chegou no final do plantão, faltava mais ou menos uns 20 minutos para acabar o plantão. Quando a gente fecha a unidade, um paciente que esteja lá dentro e precise de atendimento, a gente encaminhava para o hospital mais próximo. Na época, o Hospital Vila Alpina, para quem não conhece. Para quem conhece, aliás, né? Hospital Vila Alpina. Então, a gente estava no AMA, então a gente ia fechar, não podia ficar aberto mais. Pegamos a paciente, colocávamos dentro da ambulância e levava para o Vila Alpina. Mas a médica não queria, sabe por quê? Porque ela teria que acompanhar até o Vila Alpina. E adivinha, ela tinha uma festa pra ir. Cara, eu não vou me atrasar, eu tenho uma festona pra ir. Foi o que ela falou. Foi o que ela falou pra mim. Pegou, eu cheguei lá e falei assim, olha, a paciente tal, ela não, a saturação dela continua ruim, a febre continua ruim, continua um cocôzinho, tem que dar um jeito, tem que mandar pro hospital mesmo, entendeu? Não tem o que fazer. Cheguei lá e falei pra médica isso. Ela ficou pé da vida, pegou um bloco de papel de receita médica, começou a prescrever folhas e mais folhas de prescrição médica pra ela tomar remédio em casa e dispensou. E aí eu falei pra ela assim, mas doutora, a saturação dela tá baixa?
Ela olhou pra minha cara e falou assim, não, mas eu tenho uma festa pra ir, eu já tenho que me arrumar, eu estou super atrasada, preciso passar no salão de beleza para arrumar o meu cabelo e depois eu preciso ir pra festa correndo, não perco essa festa por nada. Falou pra mim, ela falou pra mim. Aí eu falei, tá, o que que eu faço? Aí ela pegou e falou assim, você dá essa medicação aqui, essas receitas, fala pra ela que todos esses remédios aqui tem no postinho de saúde de graça, que é pra ela não reclamar, tá? E médico bom é médico que enche o paciente de receita, não é? Então eu vou dar a receita e o atestado pra ela, tá bom? E aí você fala pra ela que ela tá dispensada, que não tem mais o que a gente fazer aqui. Eu cheguei na mãe e eu não era mãe ainda, tá bom? Eu falei assim pra ela, olha, a médica passou isso daqui e falou que você pode, que você tá liberada. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, mas a minha filha não tá bem. Aí eu falei, eu sei, e a médica também sabe. Só que ela quer que você vá embora. Eu falei assim, de um jeito que era pra ela entender mesmo, que tava errado. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, tá, e eu faço o quê? Eu falei assim, olha, detalhe, a médica fez isso e saiu da sala, tá? Aí eu falei assim, fala com a enfermeira-chefe lá. Aí ela foi lá, falou com a enfermeira, aí a enfermeira falou que não tinha o que fazer, mandou ela embora pra casa. Aí ela falou, isso é errado, que não sei o que, a mãe falando, né? Andando com a receitinha na mão e falando, isso é errado, minha filha não tá bem, não sei o que. Aí eu peguei e falei assim pra ela, olha, sabe o que você faz? Pega a medicação aqui que tem que tomar, e se eu fosse a senhora, eu ia direto pro hospital Vila Alpina. Eu não ficaria com ela com a saturação baixa em casa. É que, infelizmente, quem tem que cuidar é a médica, né? E a médica, ela abriu mão e te liberou e colocou alta aqui, pra você no papel, tá bom? E aí ela pegou, ficou pé da vida, menina. Pois no dia seguinte, ela chegou na sala da enfermagem, abriu a porta e falou assim pra mim: quem foi a médica que me atendeu ontem? Óbvio, eu lembrei da cara dela, até porque ela era galega. É difícil ser uma galega. O que é galega pra mim, né? Ela era preta, negra, de cabelo loiro e olho verde. Natural, tudo natural. O cabelo dela era loiro natural, tinha a pele preta, o cabelo dela era loiro e ela tinha o olho verde. Ela pegou e falou assim pra mim, nervosa, amiga, nervosa. Quem é a médica que me atendeu? Aí eu falei, doutora Ana Carolina. Ela falou assim, pois eu quero essa médica que eu vou arrebentar a cara dela. Minha filha tá internada no hospital Vila Alpina. Se eu não tivesse levado ela lá, o médico falou pra mim que se eu tivesse ido pra casa, dado o remédio que ela me passou, eu poderia estar sem minha filha agora. Eu quero arrebentar a cara dessa médica. Aí eu pensando, e eu vou junto. Porque essa médica era uma biscate. Essa é a verdade. Ela só ligava pra unha delas bem feitas, a pele e o cabelo. Eu não sei o que ela tava fazendo ali. Porque ela não ligava pra nada mais pra ninguém, tá? Ela tava, tipo... a frase dela era essa, médico bom é médico que dá receita e atestado. Então, tô fazendo a minha parte aqui, beijo, tchau e se vire, entendeu? E aí, ela simplesmente, amiga, aí eu falei, a doutora Ana Carolina, ela é essa mesmo, eu vou arrebentar a cara dela. Saiu da sala e começou a chutar porta por porta, assim, arrombando porta por porta, sabe? Pra poder achar a médica. Amiga, ela tava na terceira porta, ela chegou até a segunda e eu tava assim, ó, pra ela achar a porta dessa médica, mas ela não achou. Por quê? Porque o segurança veio na terceira porta e segurou ela pra ela não bater mais na porta. E aí a médica simplesmente foi avisada que tinha uma mãe atrás dela e ela conseguiu fugir e foi embora pra casa dela, né? E se cuidar, né? Cuidar da integridade física dela e o resto que se lasque. A enfermeira chegou em mim e falou assim, quem falou pra ela o nome da médica? Aí eu falei, fui eu, porque fui eu que atendi ela, eu que fiz as coisas, não sei o quê. A amiga, ela simplesmente me chamou lá pra direção, pra coordenação, pra coordenadora lá da unidade, falando que fui eu que falei da médica e tudo mais. Eu falei assim, mas gente, hello, a médica carimbou. Ela conhece, ela viu a médica carimbou, eu que mediquei. É lógico que é segredo? É segredo não falar o nome da médica? É segredo? Eu não tô sabendo que é segredo. Só sei que eu tomei no meu rabo, você entendeu? Porque foi o que a gerente falou pra mim. Eu sinto muito, mas ela é a chefe dos médicos. E você é só uma técnica de enfermagem que a gente pode facilmente substituir. A gerente da unidade
pegou na minha mão e falou, enquanto eu tava tentando me explicar e falar, gente, mas tá errado. Ela liberou a paciente com um tanto de saturação, ela não quis levar a paciente pro hospital, porque ela não queria colocar a paciente na ambulância e ficar lá no hospital, porque ela tinha uma festa. E eu comecei a explicar e eu falava, eu tinha tudo anotado, né? Porque a gente medicou, eu anotei a medicação que eu fiz, eu anotei que eu fui falar com a médica, a liberação da médica com o receituário, tá tudo escrito no prontuário do paciente. Mas aí ela pegou, olhando no meu olho, pegou na minha mão e falou assim: eu sei que você tá certa, mas infelizmente ela é a chefe dos médicos. Nem a enfermeira ficou do meu lado, entendeu? Tipo, ninguém ficou do meu lado. A gerente da unidade, ela é enfermeira. Ela não ficou do meu lado, você entende? Mas assim, isso é o de menos. Eu tava mais preocupada com os pacientes do que com os funcionários. Tanto que eu tinha uma coisa comigo mesmo que era: eu aceito ser maltratada por qualquer paciente, porque tá com dor, tá passando por algumas situações, eu entendo, mas eu não aceito ser tratada mal por nenhum funcionário. Funcionário falou comigo A, eu devolvo B, minha filha, entendeu? Bato, levou. Ixi, olha, eu passei por poucas e boas. Eu lembro que quando isso aconteceu, a médica, ela não deixava mais eu entrar na sala dela pra pegar o prontuário do médico, do prontuário dela pra medicar. Ela não deixava, então tinha que ou eu pedir pra outra pessoa fazer. Ai, gente, foi assim uma humilhação. Fora médico que não cumpria a carga horária, a gente falava alguma coisa, a gente era hostilizada. Fora a gente ter que acordar médico para trabalhar, tipo assim, olha, tá na horário de trabalho, tá cheio de paciente ameaçando a gente pela demora, sendo que o médico tá batendo papo, tá confraternizando, comendo um bolinho, um chazinho da tarde. Existem profissionais muito bons, sim, mas infelizmente não é a maioria. E eu fiquei muito desapontada em saber que a área da saúde não era uma área que as pessoas tinham empatia suficiente, na minha visão de mundo, pelo próximo, a ponto de ter pessoas prejudicando terceiros, pacientes, pessoas nada a ver com nada, por uma coisa dela, entendeu? Por uma questão dela. Não sei se vocês chegaram a ver que algumas das principais serial killers, assim que marcaram a história, eram enfermeiras. Vocês já viram isso? E eu não sei a conotação que tem, temos que estudar muito a fundo essa questão, mas é muito estranho isso pra mim, porque pra mim a área da saúde tinha que ser de pessoas que realmente se preocupavam e sabem se colocar no lugar do próximo e estão lá para se doar de verdade, não só para fazer dinheiro. Eu conversei com alguns médicos aqui no posto de saúde perto de casa que estavam fazendo, no final da formatura, residência. Estavam fazendo residência. E um deles conversou muito, muito comigo, né? E ele tava falando que era uma área que ele tava escolhendo por amor, não pelo dinheiro, porque já foi o tempo. Ele falou: tem ainda um pouco de status, a medicina e tal, mas eu tô fazendo por amor. Aí eu falei pra ele: olha, já aconteceu tanta coisa comigo, contei vários casos pra ele. E aí eu falei pra ele: por favor, faça diferente, seja diferente, sabe? Porque assim como eu tô aqui como paciente, você também pode ser paciente um dia, sabe? Então, faz direito. Enfim, a gente ficou conversando sobre essa questão. E eu me achava incapaz de conseguir sair da área da saúde e conseguir outro emprego em uma coisa diferente. Porque eu acho que a minha mudança foi um pouco radical, porque eu não entendia nada de computador, nada de tecnologia, não entendia nada, Preciosa, nada. Pra eu estar aqui hoje fazendo dinheiro, trabalhando de casa, podendo cuidar dos meus filhos pela internet e ter conseguido sair da área da saúde. Mas antes disso tudo acontecer, eu pedi muito pra Deus uma orientação. E eu aprendi que a gente é capaz de fazer as coisas acontecerem dentro das nossas limitações, né? Porque cada um tem a sua, vai sim ter coisas que para uma pessoa é mais fácil e para outras pessoas nem tanto assim. Por exemplo, para mim era uma coisa assim péssima, horrível. Eu era ruim demais para editar vídeo. Eu não sabia e hoje eu edito até para fora, entendeu? Para outras pessoas, já editei para canal grande do YouTube e já monetizei 3 canais, 4 canais.
2 meus e 2 de pessoas que eu editava vídeo pra ela, entendeu? E ajudava ela com um SEO e tudo mais. Ela conseguiu alcançar a monetização. E era uma coisa que eu achava que fosse impossível de eu conseguir, porque era completamente diferente do que eu sabia fazer, do que eu estava acostumada a fazer, do que eu estudei pra fazer. Mas aquela frase, bom, a gente se torna, é a mais pura verdade. Mas eu não acho que eu conseguiria sozinha, sem a ajuda de Deus. Porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja. E eu queria muito sair da área, eu não estava bem, eu não estava feliz, eu estava frustrada, eu estava ganhando super pouco, eu me sentia com muita responsabilidade e eu tenho muita facilidade das pessoas me amarem ou me odiarem de cara, às vezes sem nem eu abrir a boca. E isso é uma coisa que pode até acontecer com muitas pessoas, mas eu sinto muito isso na minha vida. E na área de trabalho, isso é complicado, porque eu também sou assim. Ou eu gosto, ou eu não gosto. E acabou, entendeu? Então, eu acho que dá pra perceber, assim, algumas coisas, né? Pra algumas coisas eu sou muito 8 ou 80. Eu não gosto de fofoca em trabalho, essas coisinhas. Tipo, eu não julgo ninguém, não critico ninguém, só saio de perto e me afasto, sabe? Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tinha uma menina no trabalho, no meu último trabalho, que ela não usava nenhum tipo de cosmético, perfume, creme, ela não usava nada. Ela tinha o cabelo cacheado, ela não passava nada, só água, tomava banho e tal. Só que ela começou a aparecer no calor com cheiro de CC. E as pessoas, em vez de chegarem nela e falar pra ela, não. Todo mundo sabia, todo mundo se afastava, todo mundo ficava falando mal dela quando ela saía da sala, mas ninguém falava nada, entendeu? Ninguém chegava na pessoa e falava. Ai, teve um dia que eu simplesmente me irritei, porque é difícil você chegar numa pessoa e falar assim, você está com bafo, você está com CC. É difícil, né? E eu não tinha intimidade nenhuma pra falar com ela. E aí eu falei, cheguei na sala, todo mundo falando dela, falando do fedor, falando que não aguentava mais, falando que ela tinha que comprar perfume, falando mal, xingando, colocando apelidinho nela. Aí eu peguei e falei, gente, vocês ficam aí arrastando, arrastando, mas não chega na menina pra falar, né? É mais bonito ficar arrastando, porque eu já tava de saco cheio, porque era sempre, todo lugar tem fofoca, né? Ainda mais na área, assim, que tem muita mulher, né? Homem também fofoca, tá? Porque os homens lá estavam tudo participando, mas lá era mais mulher do que homem trabalhando. E, enfim, eu cheguei nela e acabei falando pra ela, né? De um jeito mais direta, entendeu? E de um jeito assim pra ela entender mesmo que eu não tava criticando ela, que eu tava só falando assim, olha, se eu fosse você, eu usaria um perfume. Eu sei que você não gosta, que você é contra, você é mais natural, mas existem outras formas naturais de você cuidar, porque você tá com um público e é muito chato você ficar num lugar e as pessoas ficarem falando mal de você pelas costas, colocando apelidinho, você se sentindo mal, você sentir que quando você chega o assunto acabou, porque o assunto era você. Vamos evitar essas coisas no ambiente de trabalho, a gente trabalha com público. Eu acho complicado, eu acho isso muito chato, sabe? Tô te falando honestamente, eu poderia estar participando das panelinhas e tal. E aí eu falei pra ela, passa, procura, pesquisa, tem várias opções, entendeu? Pra você não ficar passando por isso. É uma coisa que ela tem que, né? Enfim, resolveu, melhorou depois. Mas, e eu também sou assim, ou eu gosto ou não gosto. Vi comportamentos que eu não gostei, eu já não vou mais, vou me afastar e tudo mais. Mas tem gente que não só se afasta e evita, tem gente que quer prejudicar a outra, entendeu? E eu acho isso muito complicado e muito triste. E eu sempre tive uma limitação, uma crença limitante de que eu já tinha muita coisa. Eu já tinha, tipo, tudo que o dinheiro não compra. E eu ainda penso assim, eu tenho tudo que o dinheiro não compra, entendeu? Porque eu trabalhei em um hospital, eu sei que por mais que tenha sido uma jornada difícil, me ensinou muito, me acrescentou muito, mudou muito a minha mentalidade, a minha vida pra melhor, entendeu? E eu via pessoas querendo coisas que eram tão normais como respirar, entendeu? Tem gente querendo no hospital agora respirar e não consegue sem a ajuda de um aparelho. Tem gente que queria, sei lá, correr ou correr atrás do sonho de ser, sei lá, jogador de futebol, a oportunidade de jogar uma pelada com os amigos que seja, mas não vai poder porque perdeu o movimento das pernas, enfim, várias coisas acontecendo. A gente tem noção disso, mas eu trabalhei com isso, eu sei como que é isso por dentro, eu já vi muita gente sofrer. E aqui quando as pessoas falavam assim pra mim, nossa, você é muito exagerada nos sentimentos, porque
nossa, você só ganhou uma blusa e você já fica toda feliz. Nossa, você não sei. Aí eu ficava pensando, eu acho que eu sou muito assim, exatamente por isso, porque nada pra mim é só aquilo. Tudo tem um valor a mais, entendeu? E eu sei que eu tenho as coisas que o dinheiro realmente não compra. Eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho um casamento respeitoso, entendeu? Eu tenho força pra correr atrás das minhas coisas. Não é fácil, não é, Preciosa, não é. Eu tô quanto tempo querendo um celular, por exemplo, você entendeu? Mas eu não tento. Mas eu sei que. Aí eu ficava assim, eu não vou conseguir pedir pra Deus nada, porque eu já tenho tudo, tem gente muito pior, entendeu? E eu percebi que não, sabe? Que tem gente que tem tudo, cara. Tem gente que tem tudo, tudo. E aí eu ficava assim, sabe, comentários de pessoas que falam assim: nossa, mas você tá reclamando de barriga cheia. Ai, tem gente que não tem nem isso, não tem aquilo. Ai, mas você não pode falar nada, porque você pelo menos tem isso, tem aquilo. E fulano que não tem isso, que não tem aquilo. Aí você acaba se podando. Aí você fala assim: não, eu não vou, entendeu? Porque eu não vou pedir nada, não vou fazer nada, porque tem gente pior, tem gente pior. Amiga, tem gente melhor. E se tem uma coisa que eu aprendi é que eu agradeço tudo que eu tenho pra Deus e eu peço o que eu quero pra Deus. Eu parei de ficar me sentindo mal, falando pras pessoas erradas, entendeu? Acompanhando pessoas passando por dificuldades parecidas com as minhas, pra eu ficar na justificativa de que eu não posso pedir pra Deus, sendo que ele é nosso pai e ele não vai recusar se tiver ao alcance dele. E a energia muda disso, sabe? A sintonia das coisas acontecem, sabe? E eu sempre falo pra vocês aqui, se você não ouviu eu falando isso, agora você vai ouvir, de que pra mim você é um presente de Deus que tá nesse vídeo agora e tá assistindo, porque eu pedi você pra Deus. Eu ficava assim, Deus, eu queria muito ter a oportunidade de cuidar dos meus filhos, de participar da educação deles, de conseguir fazer uma festa, porque eu não tinha tempo, eu não fazia, de me sentir bem, sabe? De aproveitar a vida, de não me sentir triste porque aconteceu alguma coisa com outra pessoa lá no meu trabalho e eu fiquei carregando isso pra minha casa, de ficar levando preocupação do trabalho pra casa, gente querendo puxar tapete, gente ruim, gente, sabe? E eu ficava pensando em ganhar mais e tudo mais. Eu não ganho tão mais, eu ganho praticamente a mesma coisa que eu ganhava na área da saúde antes, né? Mas eu tenho uma certa liberdade. E bom a gente se torna, porque eu não me achava capaz nem de fazer o curso de enfermagem, como eu falei. Terminei o ensino médio sem nem saber que existe a bolsa de estudo. Pra mim, estudar depois do ensino médio era coisa de gente que tinha condições financeiras e eu não tinha. E eu não eu era desinformada, e a informação é tudo, sabe? Quem sabe sofre menos. Então, eu sempre vou levantar a bandeira de que você, Preciosa, precisa investir em você, em conhecimento, em saúde, em coisas que ninguém tira de você, sabe? Porque enquanto você tá lutando para fazer as coisas acontecerem, com meios e artifícios próprios, o que é muito bom, talvez esteja faltando para você a parte de você colocar Deus também no seu plano, sabe? Ou no que você acreditar que vai te ajudar, sabe? E que faz igual eu, faz igual eu. Pede pra Deus proteger as pessoas que precisam, pra Deus dar força pra quem tá precisando e passando por dificuldade. Mas fala pra ele também abençoar suas coisas, pra ele também cuidar de você, porque você também precisa dele, sabe? Às vezes a gente sozinha, com a força do nosso braço, a gente não consegue. E eu não tô falando que isso vai facilitar alguma coisa, mas com certeza, com toda certeza, vai te dar mais esperança, mais força. E eu acredito muito na energia positiva da gente acreditar, sabe? Nas coisas pra darem certo e contar com a ajuda de Deus, porque tem coisa que tá completamente fora do nosso controle. E eu pedia pra Deus pessoas abençoadas pra se inscrever no meu canal, pra eu conseguir monetizar. E eu nunca pedi pra ser rica e milionária. Eu só queria conseguir sustentar meus filhos, entendeu? Pagar minhas contas e sustentar meus filhos na honestidade. Porque se eu quisesse ser rica e ter mais dinheiro, eu até conseguiria. Tigrinho. Gente, até proposta pornográfica eu já recebi, você não tá entendendo? Depois eu conto. Mas eu sempre coloquei Deus na frente de tudo, não porque eu sou perfeita, mas a partir do momento que eu parei de ficar só pensando que, eu já tenho tudo, eu não preciso de Deus, eu me viro, deixar Deus pra quem precisa.
Eu esqueci muito de mim quando eu fiz isso, sabe? E quando eu conheci uma pessoa que tinha tudo, tipo, ela tinha tudo. Ela tinha beleza, ela era bonita, vou falar bem claro. Ela era bonita, ela é. Ela é bonita, ela é gostosa, ela tem carrão, ela tem um emprego bom, ela tem uma família linda, ela tem um namorado bonito, um namorado gostosão, um namorado que tem dinheiro, um carrão também. Ela tem cachorro, ela tem uma casa própria, ela tem um pai, uma mãe, irmãos unidos, ela tem tudo. Ela tem estudo, ela estudou, ela tem um trabalho, ela tem tudo. Tudo que a gente olha e fala assim, essa pessoa nasceu com o bumbum virado pra lua, ela não precisa de absolutamente mais nada, sabe? E ela tem tudo. E eu parei e pensei assim, nossa Deus, dá pra ter tudo? Então eu também quero ter. Tem coisa que eu nunca vou ter, né? Tipo uma família estruturada, porque eu nasci numa família desestruturada. Ali não tem mais muito o que fazer. Mas dá pra gente construir, entendeu? Dá pra gente, a partir daqui, fazer alguma coisa. E minha filha, bom a gente se torna. A gente não nasceu sabendo andar, falar, a gente foi aprendendo e aprimorando isso no dia a dia. E eu acho muito importante a gente correr atrás para aprender, porque Deus não faltou com capacidade com ninguém, nem comigo, nem com você, sabe? Às vezes falta, assim, oportunidade e às vezes falta informação. E a gente precisa fazer as coisas colocando o nosso pé para Deus colocar o chão, mas a gente tem que entregar as coisas nele, a gente tem que pedir as coisas para ele, porque eu acredito que tudo que eu tenha hoje de bom, que eu sou muito grata, eu coloquei Deus no meio. Eu pedi pra Deus também, entendeu? Não tipo, mas tem gente que tá bem pior do que eu, não vou nem pedir nada. E isso é uma coisa que eu ainda luto muito contra. Mas eu preciso também acreditar que Deus, ele tem a capacidade de cuidar de todo mundo, de todos nós. Eu rezo pros outros, mas eu também comecei a me colocar nessas orações, entendeu? Nas minhas próprias orações. E eu vou pedir pra você fazer a mesma coisa. E que pra você investir em você, preciosa. Pra você cuidar de você, principalmente daquilo que ninguém consegue tirar, sabe? De você. Porque tem coisas que as pessoas tiram, né? Estraga, vai, e tem coisa que não, sabe? E que é só você que pode fazer por você mesma. Vamos começar pelo mínimo, amiga? Vamos tomar um banho, vamos lavar o cabelo, hidratar, vamos beber água. Qualquer coisa, amiga. Faça a sua parte. Eu amo muito você, Best. Espero que você tenha entendido esse vídeo. E até o próximo. Um videão, né? Um videão. Tchau. Te amo. Beijo. Sua linda.